Queridos, vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor. Mateus capítulo 25 vai falar da parábola das virgens, das 10 virgens, parábola dos talentos. E aqui Jesus ele fala a respeito, do versículo 31 até o 46. Ele fala com respeito ao juízo final, o qual o Senhor vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, ele vai falar dos crentes prudentes, da igreja fiel e da igreja não fiel, dos crentes fiéis e os infiéis, dos insensatos e os sensatos, Então nós vemos aqui, não que nós somos salvos por meio das obras, nós somos salvos pela obra copiosa de Jesus, mas aqui demonstra assim como tem o joio, também tem o trigo. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E 5 eram insensatas e 5 prudentes. Veja aqui que Jesus ele faz aqui duas comparações. 10 virgens, 5 prudentes e 5 prudentes e 5 imprudentes. E as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E as prudentes, porém, levavam azeite em suas vasilhas, em suas lâmpadas. Demorou o noivo. Ao chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, veio um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. E todas aquelas virgens se levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram: as prudentes, dá-nos de vosso azeite, vossas lâmpadas se apagaram. E as prudentes, porém, respondeu: não seja o caso, nos falte a nós, e diante os que vendem e comprai. E tendo elas ido comprado, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento e fechou a porta. Verso 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Resumindo, o que Jesus quer dizer com isso? Tem algumas doutrinas que falam que essas 10 virgens 5 comparada. 50% da igreja sobe e 50% da igreja fica. Ele fala em questão do arrebatamento secreto. Qual é o arrebatamento secreto? Não existe. Aqui Jesus está falando a respeito da prudência. Que nós temos que ser prudentes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora, em questão da vigilância. Porque veja aqui que essas 5 prudentes, ela tinha o azeite em suas lamparinas e levavam o azeite. Essas não, só tinha o azeite nas suas lamparinas, não tinha uma reserva. Agora Jesus vai falar dos talentos. Pois será como homem ausentou-se do país e chamou seus servos e entregou os seus bens. Quando ele fala aqui, queridos irmãos, dá para nos entender que esse homem que ausentou-se do país é Jesus. Jesus cumpriu o seu propósito aqui nesse mundo terreno e subiu aos céus. E deu, aqui ele vai falar dos talentos, e deu talentos para os teus servos. Quem são os servos? Somos nós somos os servos dele. Deu 5 talentos, outro 2, outro 1, e cada um conforme a sua capacidade partiu. O que receberá 5 talentos,
negociou com eles e ganhou outros mais 5 talentos. Do mesmo modo, o que receberá 2, ganhou também outro 2. O que, porém, receberá foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio seu senhor aqueles servos e ajustou conta com eles. Veja aqui que Jesus veio, cumpriu o propósito, deu talentos, dons para os teus servos, que somos nós. E agora ele voltou, só que agora ele vai vir prestar contas. É muito tempo, verso 20. Então o que receberá 5 talentos, aproximou-se e entregou-se outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, olha aqui estão os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: muito bom servo, fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra, participa a alegria do Senhor. Verso 22. Chegando também os que tinham recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, com eles ganhei outro 2. E disse seu senhor: muito bom, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do Senhor. Chegando, porém, o que receberá 1 talento, chegando, porém, o que receberá 1 talento, diz: Senhor, eu sabia que tu és um homem duro, que colheste onde não plantaste, ajuntaste onde não espalhaste, e com medo escondi na terra o seu talento. Tens aqui o que é teu. E respondeu, porém, ao seu senhor: servo mau e negligente, saibas que colho aonde não plantei e ajuntai aonde não espalhai. Deveria então ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros. Quando tivesse, receberá os juros que é seu. Tirai o talento e dais o que tem 10, pois qualquer que tiver será dado, o que terá em abundância, o que não tiver lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas, e haverá planto e rangideiras. Qual que é o sentido dessa parábola que Jesus fala aqui? Sabemos que nós não somos salvos por meio de obras, nós somos salvos pela obra copiosa de Cristo. Aqui ele fala, da mesma forma que ele fala das virgens prudentes e imprudentes, aqui eles falam dos servos prudentes, dos servos fiéis, aqueles servos que o Senhor confiou em anunciar o santo evangelho. Vamos se dizer, aquele crente relaxado, que não procura fazer as coisas do Senhor com zelo. Verso 31. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, então se assentará no trono de sua glória. Aqui é o juízo final, né? O trono branco. E todas as nações se reunirão diante dele. Ele apartará um dos outros, como o pastor separará os bodes das ovelhas. Ele colherá as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei: os que tiver à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Fui estrangeiro, não me acolheste. Estive nu e não me vestiste. Estive enfermo e não cuidaste de mim. E preso, não me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando é que vimos com fome? Quando demos de comer? Como é que com sede demos de beber? Quando vimos estrangeiros, acolhestes, e nu te vestiste? E quando te vimos enfermo, preso, ou fomos visitá-lo? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quando dirá o homem: estiverem à sua esquerda, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, não me deste de comer.
Eu tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolheste. Estive nu, não me visitastes. Vim preso e não me visitastes. Então ele também respondeu: Senhor, quando é que te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro, ou enfermo, ou preso, ou servindo? Então respondeu: em verdade digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim e deixastes de fazer. Verso 46. Irão a este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Aqui, esse versículo 46, ele cai a tese, a teoria, a imaginação, né, dos adventistas. Diz que os ímpios, os justos serão aniquilados. Só que aqui vai dizer aqui que irão para o castigo eterno. Então não é destruição eterna, é castigo eterno, porque segundo a doutrina adventista, os ímpios, né, eles vão ser aniquilados, vão ser destruídos, né? Então dessa teoria, essa tese vai cair por terra, né? Então serão para o castigo eterno, aonde haverá planto e ranger de dentro.